Começando então, pessoal, compartilhando aqui minha tela com você. Nós terminamos terça-feira tratando desse tipo de exercício e eu comentei com você da não necessidade, não compensar você decorar essa fórmula. O mais importante é você entender a montagem da semelhança de triângulos, buscar os lados que são proporcionais, os triângulos que têm os mesmos ângulos, para aí sim você montar a sua razão de semelhança, ok? Montada a razão de semelhança, pessoal, o que a gente pode fazer, né? Aí você vai montar naquele esqueminha que a gente viu na aula passada, igual, fração, fração, base e altura. Ou altura e base, pessoal, não tem problema, tá? O importante realmente é você seguir uma ordem lógica na montagem da sua razão e proporção. Coloca tudo que é o triângulo de um lado, tudo que é do outro triângulo do outro lado da equação e substitua os valores. Faça o desenho para você enxergar de forma adequada as proporções aí, tá bom? Fizemos esse exercício aqui na terça-feira, chegamos no valor da sombra 90 centímetros, tá? Outros exemplos, pessoal, que eu gostaria de fazer com você aqui ao vivo e a cores, dois outros exercicinhos que são mais simples, tá? Do que esse aí da fonte, referente aí à sombra de prédios, tá? Já dou uma olhadinha no bate-papo que me mandaram, mas enquanto isso, pessoal, dá uma olhadinha nesse exercício aqui, que eu gostaria que você resolvesse aqui junto comigo, tá? Ao vivo. E à medida que você chegar numa resposta, você me manda aí no chat. Qual que é a ideia, pessoal? Como os raios solares que nós vimos lá na aula de terça-feira, na verdade na aula de quinta, né, que foi a primeira aula desse bimestre, eles são raios paralelos, formam um feixe paralelo, a gente consegue garantir que esse raio que está aqui, né, entre o prédio e o chão, é paralelo a esse raio entre a pessoinha, lá o topo da cabeça da pessoa e o chão, formando triângulos retângulos, né? E a gente sabe que triângulos retângulos sempre vão ser semelhantes, né? Na verdade, não sempre, né? Mas como os raios são paralelos, vão formar esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar para você, ó. Este ângulo, vou colocar um marca-texto, isso. Este ângulo é igual a este aqui, né? O ângulo de 90 graus se repete nos dois triângulos. Então, se dois ângulos são iguais, o terceiro também tem que ser igual, né? Então, nós temos mais triângulos semelhantes. A gente pode, pessoal, com uma boa aproximação, viu? Isso é até utilizado aí hoje em dia em cálculos um pouco mais rudimentares, mas é uma boa aproximação para você descobrir a altura de objetos muito altos, postes, prédios, etc. e tal, tá? Então, qual que é a brincadeira desse exercício, pessoal? Um prédio de altura desconhecida gera uma sombra de 30 metros e, ao mesmo tempo, uma pessoa de 1,80 m gera uma sombra de 2 metros. A pergunta que eu te faço é, qual é a altura desse prédio? Tá? Você vai montar a semelhança de triângulos do mesmo jeitinho que você montou lá no outro exercício e vai mandar aí para mim no chat a altura do prédio. Vamos ver quem vai conseguir. Já estão chegando algumas respostas aí. Enquanto isso, eu dou uma olhadinha que me mandaram aqui no chat. Estão perguntando alguns exercícios aqui. Deixa eu pegar minha apostila que a gente resolve logo mais. Temos algumas respostas aqui já disponíveis, o pessoal está trabalhando. O Filipac e a Luísa mandaram uma dúvida aqui de um exercício aliás, é do mesmo exercício que os dois mandaram, referente à aula anterior. Deixa eu dar uma olhadinha o que é, que a gente já resolve, tá? É o exercício 16, né? Show de bola. Vamos resolver esses aqui, que eu separei para nós hoje de sombra. E resolvo esse aqui da FUVEST, tá? É o exercício 16, da página 19, logo mais a gente já faz, tá? Pessoal, várias crianças aqui já me mandaram, Campese, Madu, Maiola, G, Correia, Matoso, João Renê, Letícia, bastante gente mandando aí. E por enquanto todo mundo que mandou aqui para mim acertou, tá? Como é que é a sacada, pessoal? Você vai montar mais uma semelhança de triângulos, como a gente falou, é o braço matemático aí da ótica geométrica, né?
Montando a semelhança de triângulos, pessoal, você chega em algo muito parecido com isso aqui, né? A altura do prédio está para a sombra do prédio, assim como a altura da pessoa está para a sombra da pessoa. Professor, o meu ficou de ponta cabeça. Ficou a sombra em cima e ficou a altura embaixo. Não tem problema, criança, tá? A amizade é a mesma, tá bom? Você colocou sombra do prédio grande está para do prédio grande, não, né? Sombra do prédio está para a altura do prédio, assim como sombra da pessoa está para a altura da pessoa, também dá certo, tá bom? O importante é você seguir uma ordem lógica na montagem da sua razão e proporção, tá bom? Montou mais ou menos desse jeito, pessoal, substitui os seus valores, né? A altura eu não sei do prédio, sombra do prédio é 30, a altura da pessoa 1,8, sombra da pessoa 2. Tá todo mundo em metros, né? Não vai precisar converter nenhuma unidade, diferente do exercício de ontem que tinha centímetro com metro misturado, né? Tome cuidado com isso. Nesse caso não precisou. Chegou aqui, pessoal, multiplicou em cruz, foi para o abraço, isolou a altura 27 metros. Parabéns aí, muita gente mandou e mandou corretamente, tá bom? 27 metros a altura desse predinho aí, predinho pequenininho, né? Tranquilo, pessoal? Molezinha, né? A altura está para a sombra, assim como a altura está para a sombra, né? Só tomem cuidado com unidades quando houver diferença. Multiplique em cruz, faça as continhas e isole a altura. Beleza? Sossegados? Tranquilidade? Vamos em frente então. Antes de resolver o exercicinho, tem mais um aqui para a gente fazer junto, tá? Que inclusive é um exercício muito, muito, muito parecido com o exercício 4 da página 18 aí do seu módulo 1, tá? É sobre a câmera escura, pessoal. A câmera escura, ela é a avó da máquina fotográfica, tá? Alguns autores, alguns exercícios chamam essa câmera escura de pinhole. Pinhole, que é esse buraquinho aqui, que é por onde a luz entra, né? O que acontece, pessoal? Você pega uma caixa de sapato, isso inclusive dá para fazer, né, em casa, e semana que vem eu já vou explicar para vocês a questão vou disponibilizar as datas das listas CPB. Elas não vão estar abertas ainda, a gente ainda viu pouco conteúdo, né? Mas eu já vou falar quando vão ser as listas CPB e também o nosso trabalhinho, tá, desse bimestre. E nesse bimestre, pessoal, vocês vão produzir, já estou adiantando, né? Instrumentos óticos, tá? Dá para montar uma câmera escura, dá para montar uma lente de aumento, dá para montar um espelho infinito, enfim, a gente vai dar algumas ideias aí para você. A câmera escura, como vó da máquina fotográfica, é uma boa sugestão aí, acessível para você estar montando como o trabalhinho desse bimestre, tá? Como é que funciona, pessoal? Pega uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, enfim, pinta ela internamente com uma tinta preta, bem preta, passa umas 2, 3 camadas para ficar bem escuro, tá? Aí você tem que colocar na frente, né, onde vai ser a lente, entre aspas, né, da sua câmera, um furinho, tá? Pequenininho. E na parte de trás, pessoal, você vai colocar aqueles papel vegetal, papel manteiga, sabe? Que vai funcionar como o filme onde vai ter a imagem lá do seu objeto, tá? Aí um objeto bastante isolado, né, bastante bem iluminado, você consegue, de forma rudimentar, formar a imagem desse objeto dessa forma aí, tá? O raio de luz aqui da cabecinha do objeto vem formando um X com o raio de luz aqui da perninha do objeto, de tal forma, pessoal, que a imagem que é formada na câmera escura sempre vai estar de ponta cabeça, tá? E isso aqui na física, na ótica, tem um nome que eu já vou mencionar para você ao final do exercício, tá? Esse nome aí de imagem vai perseguir a gente em muita coisa, tá? Mas qual que é a sacada do exercício? Ele te dá, nesse caso aqui, a distância do objeto até a câmera escura, 18 metros, te dá o tamanho da câmera escura, 50 centímetros, te dá o tamanho da imagem que foi gerada, né, 25 centímetros, e nesse caso ele quer saber o tamanho do objeto, tá bom? Da mesma forma, pessoal, nós temos que usar semelhança de triângulos, tá? E tá fácil também de enxergar quais são os triângulos semelhantes, né? Triângulo grande do lado esquerdo, triângulo pequeno do lado direito. Você vai montar aí para mim, por gentileza, a razão e proporção
igual, fração, fração, base e altura da mesma forma. Substitua aí os seus valores e veja, nesse caso, quanto vai ser a altura do objeto. Às vezes ele pergunta a altura da imagem, às vezes ele pergunta as distâncias, enfim, né? Ele te dá 3 valores e pergunta o quarto. Sempre é dessa forma, tá bom? Vê aí. Matoso, Giovanni e o Campese já me mandaram a resposta desse aqui, os 3 acertaram. Yasmin mandou também certinho. Luísa mandou em centímetros, mas tá certo a resposta. Marco mandou certo também. Maiola. Só não esqueçam das unidades aí, tá bom, pessoal? Madu mandou em centímetros, mas tá certo também, não tem problema. Show de bola, pessoal. Vai mandando aí. Todo mundo que mandou acertou até agora. Tô gostando de ver, hein? Ó, pessoal, essa matéria é fácil, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quem mais vai mandar aí para mim? Qual é a altura dessa árvore? Qual é a altura da árvore, pessoal? Bora lá. Só para a gente confirmar, pessoal, enquanto você termina de fazer as continhas, a montagem da semelhança, lembra sempre que a gente tem que confirmar, ou não, né? Mas pelo menos vamos usar aqui a geometria, para a gente confirmar realmente que os triângulos são semelhantes. Ó. Este ângulo aqui, ó, ele se repete aqui, ó, tá? Alguém sabe o nome desses ângulos? Na geometria eles têm um nome. Alguém lembra esses ângulos vermelhos aqui? Por que que eles são iguais? Qual que é o nome que eles têm? Alguém lembra? É ângulo agudo? Eles são ângulos agudos, eu concordo. Mas existe um critério que garante que eles são iguais, né? Isso tem um nome. Quem lembra? Congruentes? Congruente é a mesma coisa que ser igual, tudo bem? Quando a gente fala que uma coisa é congruente é quando uma coisa é igual, tá? Agora, esses ângulos, eles têm um nome para garantir que eles são iguais, tá? João René e Guilherme Santana mandaram também a resposta certa, tá? Parabéns, rapazes. Letícia Ramos também. E aí, pessoal, ninguém lembra o nome desses ângulos aqui? Não? Eles são ângulos OPV. Ninguém lembra do OPV? Opostos pelo vértice, pessoal. Opostos pelo vértice, tá? Olha o vértice aqui, é o buraquinho aqui da câmera escura, tá? Ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais, tá bom? Estherzinha, tá certo sua resposta. Manu também. Parabéns, meninas. Muito bom. Pessoal, montei aqui então. Esses ângulos são iguais. Eu já descobri um ângulo que se repete. Preciso descobrir os outros, né? Esse ângulo aqui de cima, ó, ele se repete aqui embaixo. São ângulos alternos internos. É o outro nome aí, tá? E esse ângulo aqui repete aqui. Tá? Então, mais uma vez, dois triângulos de tamanhos diferentes, de ângulos iguais, vão ser semelhantes, tá bom? Carlos e Giovana também acertaram aí a resposta, parabéns, tá bom? Pessoal, se você montar então, olha aqui, ó, o triângulo de um lado igual a triângulo do outro, igual fração e fração, você vai chegar numa expressão mais ou menos igual a essa, né? Quem é o O, pessoal? O O é esse cara aqui, né? É o tamanho do objeto, tá bom? Tamanho do objeto está para desão, pessoal, é esse cara aqui, ó. É a distância do objeto até a câmera escura. A gente coloca desão porque geralmente é a maior distância, né? Câmera escura geralmente tem aí 30, 50 centímetros de tamanho, né? Então, o tamanho do objeto está para a distância do objeto até a câmera escura, assim como I, que é o tamanho da imagem, está para Dzinho, que é o tamanho da câmera escura. Então perceba, base está para altura, assim como base está para altura, né? Está coerente com a montagem aí da gloriosa semelhança de triângulos, tá bom? Quando você substitui os valores, pessoal, tome um pouquinho de cuidado, tá? Por quê? Porque a gente tem cara em centímetro, cara em metro. Então, ou você usa todo mundo em centímetro, ou você usa todo mundo em metro. É melhor para você não se estrumbicar, tá bom? Eu usei aqui todo mundo em metro, pessoal, mas se você usou todo mundo em centímetros,
Não tem problema nenhum. Nenhum. Só tome cuidado quando for, por exemplo, uma questão alternativa, né? Daí você precisa colocar, assinalar a alternativa do jeito que ele está escrito lá com a unidade que ele usou, tá bom? Mas no geral não existe uma regra para qual é a unidade melhor, né? Isso é gosto do freguês. Eu usei metro, né? Então olha aqui, o Dzão 18, o tamanho da imagem é 25 centímetros, 0,25. O tamanho da câmera escura, o Dzinho, 50 centímetros, 0,5. Multipliquei em cruz, fui para o abraço. Tamanho do objeto 9 metros. Parabéns aí. Muita gente mandou, muita gente acertou. Tá bom? E pessoal, mais uma vez a gente consegue ver uma proporção aqui de cara, né? Dava para fazer de cabeça esse exercício. Como assim, professor? Olha a dica que eu te dou aqui, ó. Quantas vezes, pessoal, o Dzinho é maior que o Izinho? Quantas vezes o tamanho da caixa de sapato, da câmera escura, é maior do que a imagem? Não é o dobro? Concorda comigo? De 25 foi para 50 centímetros. É ou não é? Então, se tem uma proporção de dobro nesse triângulo, pessoal, no outro triângulo a proporção também tem que ser o dobro, né? Então, a altura desse triângulo, que é o Dzão, tem que ser o dobro da base do triângulo, que é o objeto. Por isso que foi de 18 para 9, né? Esse cara aqui é a altura, o dobro da base. A proporção é a mesma, tá bom? Às vezes não é uma proporção simples de fazer a conta de cabeça, né? Mas ela sempre vai ser igual. Tudo bem, pessoal? Beleza? Pegamos aí a ideia? Tranquilidade? Antes de fazer então a penumbra, que é aí o grande vilão dessa parte do conteúdo, mas nada do outro mundo, eu vou fazer o exercício que me pediram aqui, tá bom? É o exercício 16 da página 19, tá? Então já anota aí, faça suas anotações, eu vou resolver junto aqui com você, tá? Estou na página 19, exercício 16. Era um dos exercícios da tarefa de terça-feira, né? Eu vou tentar só achar a figura, mas não tem figura, né? A gente vai ter que fazer na mão, né? Então vamos lá. Vamos ler juntos aqui então, ó. Um poste está a 5 metros do orifício de uma câmera escura. E a imagem que se forma no fundo da câmera mede 4 centímetros. Para se obter a imagem do poste com 5 centímetros de altura, o que tem que acontecer com o poste? Tem que ser aproximado ou tem que ser afastado? Ó, pessoal, que pergunta interessante, hein? Olha que exercício bonitinho. Então ele tá englobando duas situações, né? As duas são com câmera escura. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar desenhar aqui. Se fosse na lousa eu fazia isso em 30 segundos, aqui vai demorar um pouco mais, mas vamos lá. Aqui está o poste, tá bom? E agora vamos colocar a câmera escura aqui, ó. Bonita, né? Agora vamos colocar a imagem aqui atrás. Eu vou ter que trocar de cor essa linha, senão não vai aparecer nada, né? Vamos lá, vou colocar um vermelhão bonito. Pronto. Beleza? Pessoal, então ali no fundo é a imagem. Depois eu vou colocar as letrinhas para você, tá? Para a gente não se perder. E aqui é o poste. Perceba, pessoal, que o meu talento, né, para a arte moderna, ele é muito forte, né? Você percebe que é um desenho de talento, né? É um desenho de habilidade, né? Isso é para poucos, tá? Muitos anos treinando aí, tá? Vamos lá, então. Vamos desenhar aqui, então, pessoal. O raio de luz, a gente viu que ele forma tipo um X, né? E vai formar os dois triângulos. Eu vou ter que arrumar um pouco essa câmera aqui, porque senão não vai ficar certo, né? Vamos arrumar aqui a imagem. Piriri pororó. Isso. Agora vamos colocar aqui os raios de luz para a gente enxergar bem a semelhança de triângulos. Ó. E a outra. Pronto. Vamos trocar a cor desses caras para você conseguir enxergar aqui com calma. Vou colocar um tipo até tracejado aqui, ó. Para a gente entender que é o raio de luz ali, tá bom? Tá bonito, né? Sei que você tá gostando. Tá morrendo de orgulho do seu professor, né?
Pronto, pessoal, tá aí, tá? Vamos dar nome aos bois aqui então, ó. O poste é o nosso objeto O. O exercício fala que o poste está a 5 metros. Então eu não sei o tamanho do poste, né? Vou deixar aqui como O. Perfeito? O que mais que ele me falou? Falou a distância do poste até o orifício da câmara escura, que a gente chamou no outro exercício de desão, né, pessoal? É a distância. O poste está a 5 metros da câmara escura. Está aqui, 5 metros. Perfeito? Pessoal, é um exercício em escala artística, tá bom? Totalmente fora de escala. Mas o importante é a gente entender. O tamanho da câmara escura eu não sei. É Dzinho. Certo? Dzinho. Não sei o tamanho da câmara escura. Mas o exercício falou para nós o tamanho da imagem. Tá aqui, ó. O tamanho da imagem que foi gerada e quanto vale? 4 centímetros. Olha lá. E a imagem que se forma no fundo da câmera mede 4 centímetros. Tá certo? Essa é a primeira situação. Tá bom? Essa é a primeira situação. Então, pessoal, vou montar a minha semelhança de triângulos e vou montar aqui a minha razão e proporção para esse caso, né? Como é que a gente viu lá no slide anterior? Vamos colocar a formuleta aqui, ó. O, que é o tamanho do objeto, está para a distância do objeto até a câmera. Eu estou indo pelo atalho, porque a gente acabou de ver essa expressãozinha, né? Assim como I, que é o tamanho da imagem, está para o Dzinho, que é o tamanho da câmara escura. Perfeito? Vamos substituir os valores, pessoal? Eu já aumento a letra para você enxergar ainda melhor, tá bom? O tamanho do objeto eu não sei. O Dzão, que é a distância do poste até a câmera, é 5 metros. O tamanho da imagem, pessoal, é 4 centímetros. Vou converter o centímetro para metro, ou metro para centímetro, enfim. Eu vou trocar nesse, tá bom? Ao invés de 5 metros, eu vou usar 500 centímetros. Pode ser? Pode ser, pessoal? Belezinha? 5 metros, 500 centímetros. E o I, vou deixar agora o I em centímetros, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até anotar aqui para você não se perder. 5 metros igual a 500 centímetros, né? Então usei tudo em centímetro dessa vez. Tanto faz a unidade que a gente vai usar, tá bom, pessoal? Olha que bonitinho que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou multiplicar em cruz, porque é o que eu tenho para fazer, né? Ah, professor, você não tem o objeto e não tem a distância. Não tem problema. Multiplica. O vezes D é O vezes D. 500 vezes 4 dá 2.000. Ok? 500 vezes 4, 2.000. Se você usou em metros, vai dar... era 5 vezes 0,04, vai dar 0,2. Né? Pessoal, deixa quieto isso aí. Não mexe, não encosta, não rela. Guarda essa expressão aqui que a gente vai utilizar no outro caso. Por quê? Porque agora, pessoal, ele vai trocar a configuração, né? A gente vai afastar ou aproximar o poste de tal forma que a imagem tenha 5 centímetros de tamanho, ok? Então, assim, eu não vou copiar o desenho porque é mó fadiga, né? Só que agora a imagem, pessoal, tem 5 centímetros, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar a minha razão e proporção, porque ela é a mesma, só que agora eu vou adequar alguns valores. Perfeito? Pense comigo, vê se você concorda com a minha ideia. O tamanho do objeto O, pessoal, ele mudou? Sim ou não? Não. É o mesmo poste. Concorda comigo? Então não importa qual é o valor de O. O que importa é que ele é o mesmo da primeira para a segunda situação. Ok? O que vai mudar é o Dzão, né? O Dzão, que é a distância do objeto do poste até a câmera, isso mudou. Eu quero descobrir quanto vale. A nova imagem, pessoal, vale 5 centímetros, de acordo com o enunciado. Perfeito? O Dzinho, pessoal, que é o tamanho da câmera escura, ele mudou de uma situação para outra? Também não, porque é a mesma tranca de câmera escura. É ou não é? Então é o mesmo Dzinho. Percebeu? Então o que eu posso fazer de novo, pessoal? Eu posso multiplicar em cruz. Olha que bonitinho que vai ficar. O vezes Dzinho é O Dzinho. Só que agora nessa situação ficou 5 vezes Dzão. A multiplicada em cruz aqui em x, não ficou? Só que olha só, pessoal. O ODzinho da primeira equação é o mesmo ODzinho da segunda. É ou não é?
Porque o objeto não mudou de tamanho e a câmera escura não mudou de tamanho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar 2.000, eu posso igualar com 5Dzão. Todo mundo concorda comigo, pessoal? É razoável isso para você? Beleza? Então, olha aqui que a gente vai escrever. 5Dzão, isso tem que ser igual ao 2.000 lá da outra equação, né? Para isolar o Dzão, o 5 que está multiplicando eu passo para cá dividindo. 2.000 dividido por 5 dá 400, né? A pergunta é, pessoal, é 400 o quê? 400 centímetros, né? Por que é 400 centímetros, pessoal? Porque eu usei centímetros em todas as medidas. Então, a gente tem que manter a unidade. Então, olha o que apareceu, pessoal. Que a nova distância que o poste tem que estar da câmara escura é 400 centímetros, que é mais conhecido como... Opa, o que aconteceu aqui? Que é mais conhecido como 4 metros. Então, perceba o que você teve que fazer. O poste inicialmente estava a 5 metros. Para gerar essa nova imagem, ele teve que chegar em 4 metros. Ou seja, eu tive que aproximar a câmara escura 1 metro do poste. Concorda comigo ou não? Era 5 metros, foi para 4, eu aproximei em 1 metro. Alternativa E de helicóptero. Está aí resolvido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendemos a ideia? Beleza. Exercício, né? Você percebe que é a mesma ideia de câmera escura do outro slide, só que ele já deu uma disfarçadinha aí com uns tchan-tchan-tchãs a mais aí para a gente pensar, né? Mantendo o tamanho do objeto e o tamanho da câmera escura, a gente conseguiu se virar bem aí. Tranquilidade? Professor, Pois não, pode falar. tipo ali, ele teve que aproximar 1 metro porque era na câmera escura, né? Que o negócio ponta cabeça e tal. Mas se fosse tipo normal, assim, tipo no chão normal, tinha que aproximar ou tinha que afastar? Ó, pessoal, independente se é câmera escura ou não, a gente poderia até já pensar, já ter certeza que era para aproximar, né? Porque quando você tira uma foto, vamos pensar que é uma fotografia, né? Você tá aqui, você tá aqui no Boqueirão, no colégio, e eu tô lá no Paládio. Eu vou tirar uma foto sua, qual vai ser o tamanho que você vai estar? Minúsculo, né? Muito pequenininho. Agora, se eu quiser que o seu tamanho aumente da imagem, que é o que ele pediu, né? De 4 para 5 centímetros, para que a imagem fique maior, eu vou me aproximar do objeto, né? Então, independente do dispositivo que a gente vai estar montando, para aumentar aí o tamanho da imagem, tinha realmente que se aproximar. Agora, o quanto que deveria se aproximar, aí sim, a gente tinha que montar aí a proporção, a semelhança de triângulos, tá bom? Que no fim das contas é sempre uma regra de 3 aí que a gente monta. Tudo bem? Beleza? Show de bola, pessoal. Resolvido o exercicinho, muito bom exercício. Agora eu preciso que você aperte os cintos, hein? Porque agora o bagulho vai ficar louco, tá? Por enquanto tá muito fácil, tá? A gente vai precisar falar sobre penumbra. Penumbra. Vimos, pessoal, na aula de quinta-feira passada, né? Que a gente classificou lá as fontes de luz, vimos que tinha fonte de luz pontual, fonte de luz extensa. Lembra disso? Fonte de luz pontual, o pessoal só gera sombra. Fonte de luz extensa é aquela que gera sombra e penumbra. Penumbra, região intermediária entre sombra e luz. Não é tão escura quanto a sombra, nem tão clara quanto a luz. Não assusta, talvez você já tenha visto no slide, aí o pessoal que está antenado, aí se antecipando às aulas, sempre bom. Mas para quem não viu, não vai assustar com o desenho, tá? O primeiro impacto dele é um pouco assim, meio selvagem. Mas a gente vai entender o desenho aqui. Ó, que bonitinho. Que isso, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos entender essa bagaceira aqui de meu Deus, ó. Agora, a fonte de luz não é mais um pontinho, né? A fonte de luz é o sabre de luz, é uma barrinha lá que tem agora um tamanho a ser considerado, tá? Pessoal, só... Espera aí. Tava longe, Pessoal, Tomás? tava. Ó, se liga então. A minha fonte de luz agora não é mais pontual, ela é extensa. Então, o tamanho dela precisa ser considerado na minha conta, tá? Eu continuo tendo um objeto opaco, né? E aqui eu vou ter a minha parede, o meu anteparo, a minha tela. Como que funciona, pessoal? Diferentemente lá da fonte pontual,
Só para a gente relembrar aqui o desenho, ó, deixa eu fazer aqui. Você tinha a fonte pontual aqui, o objeto aqui e a parede aqui, né? Aí como só tem um ponto, né? Dimensão do ponto é 0, né, pessoal? Então, você só traçava na extremidade esquerda do objeto, na extremidade direita do objeto. Aqui nessa parte aqui era a sombra e resolvia, né? Só que agora, pessoal, deixa eu apagar isso aqui que tá uma porcaria, né? Só que agora, a minha fonte de luz, ela tem um tamanho a ser considerado. Então eu vou supor que tem 2 pontos, entendeu? Tem um ponto aqui no ponto A, uma fonte pontual no ponto A e uma fonte pontual no ponto B. Aí eu vou traçar do ponto A, extremo esquerdo do objeto, extremo direito do objeto. Do ponto B, extremo esquerdo do objeto, extremo direito do objeto. Entendeu? Por isso que forma esses raios de luz cruzados aqui no meio. Tá? O que está imediatamente atrás do objeto é a sombra. É esse valor de x aqui que o exercício me deu. Do lado esquerdo e do lado direito, pessoal, formam-se 2 penumbras. Professor, sempre penumbra vem de 2 em 2? Sempre, pessoal. Não existe uma única penumbra formada no objeto, tá? Sempre um parzinho, sempre um casalzinho, tá? E já adianto para você também, pessoal, que essas penumbras também sempre são iguais, tá? Elas são perfeitamente simétricas, têm o mesmo tamanho esquerda e direita, tá? O que o exercício vai querer que você calcule, pessoal? O tamanho da sombra e agora também o tamanho da penumbra. O que ele vai te dar de informação? Ele te dá o tamanho da lâmpada, no caso aqui do nosso exercício 0,2, 20 centímetros. Te dá o tamanho do objeto, 1 metro. Te dá a distância da lâmpada até o objeto, 1,20 m. Te dá a distância do objeto até a parede, 1,80 m. E a distância total, obviamente, 3 metros, somando as duas. Mais uma vez, pessoal, não tem como fugir. Nós vamos fazer semelhança de triângulos. Só que agora está um pouco mais complicadinho de enxergar, né? Porque tem vários triângulos aí que a gente tem que enxergar. Não só quais são semelhantes, mas aqueles que realmente me ajudam a resolver o exercício. E aí eu gostaria do seu olho de lince, da sua visão além do alcance para me ajudar. Tem todos os pontos aí nomeados de A até H para você me ajudar a montar a semelhança de triângulos. Me mande aí no chat, pessoal, quais são os triângulos que são semelhantes que eu consigo utilizar para resolver o exercício. Quem conseguiu enxergar aí? Me dá um toque, quero ver. Quem está com o olho apurado aí na geometria? Quais são os triângulos semelhantes? Quem mandou aqui? Deixa eu ver. EF e GH. Mas EF não é triângulo, tá faltando um ponto ainda. Pera aí, me ajuda aí. Hã? Oi? Aquele ponto ali não é um ponto, mas onde eles se cruzam as linhas é um ponto também? Assim, é um ponto, mas a gente não vai usar esse cara, entendeu? Tanto que ele nem está nomeado, tá bom? Esse cara a gente não utiliza, tá? Ó, o João René mandou aqui, ó. Triângulo EFC, tá? O EFC, ele é semelhante a qual triângulo, João? Ao GHD. Pessoal, olha essa informação que o João colocou para nós aqui. É muito importante que a gente trabalhe com ela. O CEF, aqui do lado esquerdo. O CEF, ele é semelhante ao DGH? Isso está certo, pessoal? Não, não está certo, pessoal. Esses triângulos, eles não são semelhantes. Eles são congruentes. Eles são exatamente o mesmo triângulo, só está espelhado do outro lado, tá? Então, pessoal, esses triângulos eles não têm os lados proporcionais. Eles têm exatamente os mesmos lados. Então, não dá para a gente usar semelhança de triângulos, né? Esse aqui, o CEF com o DGH, eles são congruentes. Não dá para utilizar. O que eu vi de resposta certa aqui, acho que foi o Vinícius que me mandou. Deixa eu ver aqui. Cadê? É, esse mesmo. Ó. O Vinícius acertou aqui, pessoal. O primeiro par de triângulos que são semelhantes. O ABD, olha aqui, ó. O ABD
ele é semelhante ao DGH. Olha aqui, ó. ABD, o amarelinho aqui em cima, semelhante ao DGH aqui embaixo. Professor, como que eu sei que eles são semelhantes? Tem que olhar para os ângulos, pessoal. Vamos relembrar aqui, ó. Este ângulo é comum a esse. De novo, opostos pelo vértice, ok? Este ângulo A, que está aqui em cima, ele se repete no lado H, no ângulo H aqui embaixo, tá? E o ângulo B de bola, ficou meio da mesma cor, né? Se repete aqui com um G de gato, tá? Então, realmente, o ABD é semelhante ao DGH. Depois que enxerga, é fácil substituir valor. O negócio é realmente enxergar, é ter a visão, tá bom? Olha aí, ó. ABD é semelhante ao DGH. E, pessoal, resolve da mesma forma. Igual, fração, fração. Base e altura. Tá bom? Escreve os dois triângulos, monta o igual, fração, fração, base e altura. E aí você vai substituir comigo os valores. Vamos lá junto, ó. A base do ABD, pessoal, é o tamanho da fonte. Tá vendo, ó? O ABD está aqui, a base é o tamanho da fonte, o tamanho da lâmpada. A altura do ABD, pessoal, é a distância da fonte até o objeto. Concorda comigo? A altura do ABD, distância da fonte até o objeto. Montei o lado esquerdo. Vou para o lado direito. Base do DGH. O DGH é esse cinzinho aqui, ó. O DGH, pessoal, a base dele é o Y, né? Que é a penumbra. É a penumbra, que é o que a gente quer descobrir. E a altura, pessoal, do DGH é essa distância entre o objeto e a parede. Perfeito? É essa distância aí. Então, pessoal, mais uma vez, não se atreva a ficar decorando uma expressão dessa, isso não compensa, tá? Enxergue a semelhança de triângulos, saiba resolver, saiba montar, para daí você substituir os valores, tá bom? Perceba, a fonte ele me deu o tamanho, 0,2. Ele me deu a distância da fonte até o objeto, 1,2. A penumbra ele chamou de Y, é o que eu quero saber. A distância do objeto até a parede ele também me deu 1,80 m. Tenho 3 valores, falta o quarto. Substituo tudo bonitinho, regrinha de 3, multiplica em cruz, multiplica em x. Está todo mundo em metro, não tem que converter nenhuma unidade. Isole o seu valor de y, eu já fiz a continha para você. 0,3 metros, mais conhecido como 30 centímetros, é o tamanho desta penumbrinha. Se você fizesse, já pegando o gancho do que me perguntaram aí, é uma ótima observação. Professor, eu poderia fazer triângulo ABC semelhante ao CEF? Posso, pessoal. São triângulos exatamente iguais a esses que eu montei, só que eles estão do lado esquerdo, tá? É uma ótima observação, parabéns aí para quem mandou. E vai dar certo porque são triângulos congruentes entre si, tá? O ABC é semelhante ao ABD de dado. O CEF é congruente, perdão, ao DGH, tá? Então, montar do lado esquerdo ou montar do lado direito vai dar na mesma. Consigo descobrir o valor da penumbra, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguimos pegar a ideia? Show de bola? Só para dar o crédito aqui, né? Foi o Santana que fez essa observação aí sobre os triângulos do lado esquerdo. Muito bom, viu, Santana? Gostei de ver. Pessoal, beleza, eu já descobri a penumbra, né? E para descobrir a sombra? Eu vou até trocar aqui de slide, ó. É a mesma figura, mais uma semelhança de triângulos, só que agora eu preciso descobrir a sombra. Como que eu faço, pessoal? Eu vou precisar de outros triângulos semelhantes. Quem consegue enxergar aí? Quais que agora eu posso utilizar que me ajudam a calcular a sombra? Quem conseguiu enxergar? Me ajuda aí. Tem uma resposta aqui chegando. Deixa eu ver. EGB. O EGB é semelhante a quem? Deixa eu ver. O HFA? Então, é a mesma ideia. Você está no caminho, viu, Babinski? Mas o EGB, ele é congruente ao AFH. Eles são o mesmo triângulo que está espelhado, tá? É aquela mesma ideia da congruência, tá? A gente tem que buscar os que são semelhantes. Deixa eu ver outro aqui que me mandaram.
ABC com BDC? ABC com BDC não são semelhantes. Os ângulos não batem. Não são semelhantes esse não. Vamos ver aqui, outros que estão mandando aqui. EGB com ACD? Isso, muito bom. A minha prima à distância aqui conseguiu matar. Show de bola. Pessoal, são esses triângulos aqui, ó. Parabéns, Ana. Olha aqui, ó. ACD, ó. ACD semelhante ao AFH, a esse grandão. Ou você pode fazer o espelhado. Você pode fazer o BCD, que está aqui, ó. BCD semelhante ao BEG. Tá vendo? Ó? São triângulos que estão refletidos um em relação ao outro. É como se fosse imagem de espelho, né? Espelho a gente vai falar semana que vem, por acaso, né? Pessoal, enxergou que são semelhantes? Fica fácil, o negócio é enxergar. Vamos confirmar que são semelhantes? Olha aqui, ó. Este primeiro ângulo, pessoal, o ângulo A, ele é comum aos dois triângulos, né? Este ângulo C, que está aqui, vou colocar dois risquinhos, ó. O C, ele repete aqui no F. Isso só funciona porque o objeto e a parede são paralelos entre si. Tá bom? O objeto tortinho já azeda tudo. E o ângulo D de dado, vou pôr com um risquinho aqui no meio, ele repete aqui no H, aqui embaixo. Tá bom? ACD semelhante ao AFH. Conseguiu enxergar, criança? Beleza? Não é tão simples, tem que treinar a visão mesmo, mas teve muita gente que estava no caminho aí, eu gostei, tá? Mesma coisa, pessoal, escrever os triângulos, igual, fração, fração, base e altura. Por isso que eu estou falando que é muito mais importante você aprender a montar a semelhança de triângulos do que ficar decorando fórmula, né? Porque semelhança vai servir para todos os tipos de exercício que a gente viu até agora. Perfeito? Substituindo então os valores, pessoal. Se liga aqui comigo, ó. A base do ACD, que é o triângulo amarelinho aqui de cima, é o tamanho do objeto, né? Base do ACD, tamanho do objeto. A altura do ACD, pessoal, de novo, é a distância da fonte até o objeto, né? ACD, a altura, distância fonte-objeto. Montei do lado esquerdo, vou para o lado direito. Atenção agora. A base do AFH, pessoal, olha aqui, ó. O AFH é esse triangulão. A base dele pega tanto a sombra como a penumbra. Então você tem que somar esses dois caras para te dar a base completa do triângulo AFH. Por isso que a gente precisou resolver primeiro a penumbra para calcular a sombra. Tá? A gente não consegue calcular a sombra primeiro nesse tipo de exercício. A gente tem que calcular primeiro a penumbra para só depois determinar a sombra. Tá bom? Por causa da base desse triangulão aí. Beleza? E a altura do AFH, pessoal, é essa altura completa aqui, ó. É a distância da fonte até a parede, tá? Tome cuidado. É a soma da fonte até o objeto, parede. É a distância total aqui. Tome cuidado com isso. Não vai colocar só 1,80 m, hein? É que nem aquele outro exercício que a gente fez terça-feira, tá? Pessoal, conseguiu montar? Fica mais fácil. O negócio é conseguir montar, né? Vamos substituir valores aqui então, ó. Tamanho do objeto é 1 metro. Distância fonte até o objeto 1,20 m. Está todo mundo em metro, não precisa se preocupar, né? Sombra mais penumbra. A sombra ele chamou de X. Penumbra a gente calculou no slide anterior é 0,3, perdão. Distância fonte até parede é 3 metros. Chegou aqui, você vai multiplicar em cruz. Mas, ó, ô filhão, presta atenção, irmão. Não vai chegar. Foi o ninja da geometria, conseguiu enxergar, montar e vai errar na álgebra. Cuidado. Quando você multiplicar em cruz isso aqui, ó, vai ficar 1 vezes 3, 3. Isso é igual. Esse 1,2, pessoal, ele vai multiplicar todo mundo que está aqui na parte de cima da fração, né? Então, você tem que colocar um parentão. Olha só. Parênteses, x mais 0,3. Se você colocar 1,2 multiplicando só o x, você vai se lascar, tá? Precisa ter um parênteses.
Aí você vai fazer um chuveirinho, vai fazer uma distributiva esperta para depois você isolar a sua variável x, que é a sombra. Tá bom? Não vai perder por causa de continha de distributiva de 7º ano, hein, criança? Pelo amor de Deus. Tá? Isolou o x corretamente, 2,2 metros, resposta final do exercício. Tá? Pessoal, não é simples penumbra, tá? Mas assim, esse exemplo vai servir sempre, porque penumbra só tem um jeito, entendeu? Ele pode mudar os valores? Pode mudar, lógico, mas o jeito de resolver é o mesmo, tá? Sempre por semelhança de triângulos e as fórmulas, entre aspas, que não é para você decorar, nunca vão mudar, porque penumbra só tem um jeito, tá? Sombra a gente pode inventar algumas coisinhas. Você viu lá que tem o negócio de sombra do prédio, tem lá a sombra da fonte de luz mesmo, tal. Mas quando cai penumbra, é um pouco raro. Sombra cai mais. Mas caindo penumbra, pessoal, é o mesmo jeito de resolver, tá? Tome cuidado que primeiro você precisa da penumbra para depois chegar na sombra. Beleza, criançada? Show de bola? Terminamos. Chega por hoje, né? Tá bom, né? Beleza? Nem doeu, né? Já passou, né? Tudo certinho. Pessoal, esses slides estão anexos desde a aula de quinta-feira passada, tá? Leia os fundamentos da ótica, cores, sombra e penumbra, tá tudo no mesmo slide, tá? Faça suas anotações com calma, reassista aí o que for necessário. Me dá um toque aí pelo e-mail que você precisar. Estamos sempre à disposição aí, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Só para você ter uma noção, de penumbra na sua apostila, tem um exercício só, e esse exercício ele nem é numérico, né? Ele é só teórico, que é o exercício 11 da Federal de Alagoas, tá? Mas se a gente tivesse no presencial, eu colocaria esse exercício na prova, tá bom? Só para constar, tá bom? De penumbra. Ano passado eu coloquei como desafio da prova, tá? Então, só para você não ficar muito preocupado com o que vem pela frente aí, tá bom? Criançada, por hoje é isso então. Espero que tenha valido a pena. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Um beijo de luz branca no seu coração, tá bom? Fique com Deus, se cuide e mesmo estando frio, não deixe de tomar banho e lavar a mão, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Falou, aquele abraço. Professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, meus lindos.